Caros amigos, estamos nos encontrando novamente para ver a segunda parte do citoplasma. Agora a gente vai ver as outras organelas que não vimos da primeira vez. Organelas 2. Então, gente, a primeira organela que a gente vai ver nessa segunda parte, a gente vai voltar a falar dela mais para frente, é a mitocôndria. Tá? A mitocôndria é uma organela extremamente preciosa para as células, porque é responsável pela chamada respiração celular. Ou seja, um ato conjunto de reações químicas que resulta em muita energia para a fisiologia da célula. Está aqui o aspecto geral da mitocôndria, possui uma membrana dupla, tá vendo? Uma membrana externa, uma membrana interna. Essa membrana interna faz dobras, essas dobras se chamam cristas. Aqui no meio, um líquido que percorre todo esse espaço, esse líquido interno é chamado de matriz, aqui está matrix, mas a gente costuma falar em matriz. Tá? E o que não está dando para ver aqui, mas é uma característica muito importante, é que a mitocôndria tem DNA próprio, tem ribossomo próprio, portanto tem genes próprios e consegue fazer sua síntese de proteínas. A mitocôndria ocorre tanto em células animais quanto em células vegetais. Outra organela que tem DNA próprio é o cloroplasto, responsável por fazer a fotossíntese. Então você está vendo uma célula vegetal aqui, e essas estruturas em verde aqui são cloroplastos. Está aqui um pouquinho ampliado e aqui fotografado na microscopia eletrônica. Você vê que a membrana também é dupla, tem uma membrana externa e interna, assim como acontece na mitocôndria. O espaço interno também é ocupado por líquido, esse líquido se chama estroma, e a membrana interna também tem projeções. Projeções como essas aqui, chamadas lamelas, e essas moedinhas, cada uma delas chamada de tilacoide. Tá vendo? Ó, cada moedinha dessa é um tilacoide. É exatamente nessa região do tilacoide que acumula clorofila, que vai ser o pigmento, né, que vai captar a energia solar e vai iniciar todo o processo fotossintético. Está aqui o cloroplasto. Aí já é uma estrutura específica das células vegetais. Aqui para vocês então entenderem um pouco, né, do que ficou conhecido como teoria endossimbiótica das organelas cloroplasto e mitocôndria. Consta que, ao longo do tempo, houve uma invasão desses organismos na célula eucariótica em formação, e esses micro-organismos acabaram se adaptando de uma tal maneira no interior da célula que se tornaram parte dessa célula. Tá? Essa é a teoria chamada de endossimbiótica, a teoria que procura explicar a origem de cloroplasto e de mitocôndria. Próxima organela, pessoal, o centríolo, também chamado centro celular. Uma organela sem membrana, formada por 9 trincas de microtúbulos. Cada tubinho desse aqui é um microtúbulo. São 9 trincas de microtúbulos dispostos aqui numa forma cilíndrica, e é uma estrutura extremamente importante para a divisão celular, seja mitose e meiose, nas células animais. As células vegetais não apresentam centríolo assim nas suas células, né? Além de participar da divisão celular, seja a mitose ou a meiose, o centríolo também é base para a formação de estruturas chamadas cílios e flagelos. Aqui vocês estão vendo um corte no centríolo, um corte transversal no centríolo, para vocês observarem o triplete aqui, ó, dos microtúbulos, né, arranjados formando essas 9 trincas periféricas. E aqui a fotografia de um par de centríolos usando microscopia eletrônica. Aqui vocês estão vendo um centríolo e aqui outro. Você vê que eles ficam perpendiculares quando em dupla e ficam formando tipo um L. Né? Eles ficam deslocados, aqui um par deslocado um pouco para o final do outro. Aqui o cílio, né, estrutura derivada do centríolo, com uma diferença importante do ponto de vista estrutural. Né? Enquanto o centríolo tem 9 trincas periféricas, o cílio tem 9 duplas periféricas de microtúbulos e 2 microtúbulos centrais. Por isso é usual nos livros aparecer essa configuração 9 mais 2, que é uma referência aos microtúbulos periféricos e esses microtúbulos centrais aqui, ó, esses dois que ficam aqui no centro. Aqui dois organismos que possuem cílios, né? A planária é um verme achatado, um plateuminto, e esse aqui é o balantídeo, que é um ciliado, né? E tem esse nome exatamente por ter os cílios na sua periferia. Os flagelos têm a mesma origem, aqui vocês estão vendo o Dr. Carlos Chagas segurando o microscópio, apontando aqui o Trypanosoma cruzi, que foi um micro-organismo protozoário que ele descobriu
né, ocorre, por exemplo, na corrente sanguínea de pessoas contaminadas. O trypanosoma é um flagelado porque tem flagelo. A diferença, não há diferença estrutural entre cílio e flagelo. A diferença diz respeito ao número de cada um deles. Né, os flagelos são mais numerosos, enquanto os cílios são mais curtos. Mas ambos são derivados do centro celular ou centríolo. Lisossomo é mais uma estrutura só de células animais. Diz respeito à digestão intracelular. Então são bolsas cheias de enzimas. Esse conjunto é derivado do complexo de Golgi, as enzimas, no entanto, do retículo endoplasmático rugoso, mas a forma final do lisossomo é derivada do complexo de Golgi, e é uma organela, como eu disse, ligada com digestão intracelular. Essa digestão intracelular pode ser feita de 3 formas. Existe uma digestão chamada autofágica. O nome está dizendo auto de próprio, quando a célula digere uma parte ou outra dela. Por exemplo, aqui você está vendo uma mitocôndria só sendo digerida. Então, essa digestão que está figurando aqui é uma autofagia, você está digerindo uma estrutura celular. Quando a gente fala em heterofagia, é uma outra modalidade de digestão. Hétero quer dizer fora. Então isso significa o seguinte: uma partícula alimentar entra, se muito grande por fagocitose, se menor por pinocitose, e depois forma um vacúolo digestivo onde ocorre efetivamente essa digestão. Como a digestão foi feita de uma partícula externa, o processo é chamado de heterofagia. Terceiro processo, um processo de digestão total chamado autólise. Normalmente acontece por uma baixa de oxigênio celular, o que a gente chama de hipóxia, o que leva a uma falta de energia, uma pane energética dentro da célula, que leva a um rompimento dos lisossomos. Assim, as enzimas são totalmente expostas ao citoplasma, caracterizando uma digestão total da célula. Às vezes, esse fenômeno é um fenômeno, vamos dizer assim, programado. É o que acontece, por exemplo, com o desaparecimento da cauda do girino durante o processo metamórfico dele. No entanto, em algumas situações é provocada. É o caso de uma doença chamada silicose, conhecida como doença dos mineiros. Isso está ligado muito com a indústria do amianto, e quando se faz essa mineração para a obtenção da sílica, acaba-se inalando o pó, e esse pó é provocador, vamos dizer assim, de processos autolíticos dentro do pulmão, fazendo com que a pessoa tenha uma progressiva perda de capacidade respiratória. Doença grave, doença potencialmente fatal, doença de fundo laboral, né? Doença que poderia perfeitamente ser extinta do Brasil, por quê? Porque temos alternativas ao amianto no mercado, como plástico, por exemplo. Peroxissomo, organela relacionada com destruição de partículas nocivas para a fisiologia celular. Portanto, mais uma organela de detoxificação. Por que estou dizendo mais uma organela de detoxificação? Nós já tivemos uma apresentada com o retículo endoplasmático liso. Agora vocês estão vendo uma outra, o peroxissomo, que tem 2 enzimas especialistas em fazer essas destruições, que são a oxidase e a catalase. São enzimas que formam e destroem a água oxigenada, liberando uma quantidade de oxigênio tóxica para, por exemplo, destruir moléculas de álcool quando, obviamente, são ingeridas. Peroxissomo. E, para fechar, o glioxissomo. Um peroxissomo que tem uma particularidade de converter ácido graxo, uma base lipídica, em carboidrato. Aí é só de vegetal. Então pega-se aqui ácido graxo e converte em um outro material de reserva, o carboidrato, chama de glioxissomo, uma organela que é uma subdivisão do peroxissoma. Pessoal, essa foi a segunda parte de organelas, então eu fui.